Que delícia é viver num mundo onde Silksong já foi lançado. Assim, que delícia, muito bom, feliz demais que esse jogo saiu, mas quero dizer aqui que vai tomar no cu o quanto que eu já tô puto de jogar esse jogo, já tô passando raiva, tô jogando agora, tô na fase agora de um bicho que fica no teto, dando umas garradas assim, solta umas vinhas e vem uns mosquitos que voam e dá dano em área, que assim, eu tô quase arremessando meu Switch 2 pela janela de ódio, e é exatamente isso que eu quero de uma experiência como Hollow Knight Silksong. Que alegria gigantesca. Pra quem não sabe, saiu agora recentemente, nessa quinta-feira, o maravilhoso Hollow Knight Silksong, sequência do incrível Hollow Knight, um dos meus jogos favoritos. Inclusive, vou mostrar um easter egg aqui que eu não sei se vocês já viram. Aqui, ó. No fundo, temos a Hornet, temos o Hollow Knight, temos aquele outro maninho que eu nunca sei o nome, que estão aqui no cenário, escondidinhos, assim. Eu achei esses bonequinhos numa Comic Con e acabei comprando eles. Gosto muito desse jogo, joguei ele. Cara, ó, pra você ter uma ideia, eu zerei ele no Xbox, zerei ele no Switch, cheguei a jogar ele no PlayStation também, então é um jogo que eu joguei em diversas plataformas. Eu gosto muito desse jogo, é uma experiência muito divertida, é um Metroidvania com uma pitadinha de Souls-like, então são duas coisas que eu gosto muito, assim, misturadas, e muito divertido jogar esse jogo. E já estou com cerca de, acho que 6 horas que eu joguei desde quinta-feira, ainda não consegui zerar, porque tive outras coisas pra fazer, mas queria falar um pouquinho aqui do que eu tenho achado, né? Mas antes vou apresentar, meu nome é Edson Castro, sou o melhor amigo na internet, jornalista e apresentador. Esse é o canal do Cortes do Castrinho, a gente publica alguns cortes da nossa live, onde a gente fala sobre alta cultura em 1,70 m. E eu também falo um pouquinho de algumas outras experiências, filmes, séries, jogos que eu tenho consumido por aí. Hollow Knight é isso aí, né? Se eu tivesse que resumir basicamente, é um Metroidvania, né? Um jogo que você explora o cenário em 2D, onde você vai passar por algumas situações sem algumas habilidades, até que você vai adquirir essa habilidade e você vai voltar em alguns outros lugares do jogo com essas suas novas habilidades, podendo explorar aquele cenário de novos jeitos, com uma pitadinha de Souls-like, ou seja, ele é punitivo para suas mortes. Então, a partir do momento que você morreu, você precisa voltar para pegar os seus itens. Cada inimigo, ele é um inimigo muito perigoso, né? Os inimigos desses jogos têm um dano alto, alguns deles ali mais um pouquinho pra frente são realmente bem perigosos, assim, é fácil você morrer pra um inimigo muito simples. Então, você tem que encarar cada situação com muito cuidado, muito zelo. E eu gosto, assim, como em diversos momentos você não tem muita ideia do pra onde você tem que ir, né? Então ele é um jogo muito de explorar como um bom Metroidvania. Então você começa, vai pra cá, vai pra lá, ou vai pra esquerda, ou vai pra direita, sobe, desce, explora, acha uma sala pra entrar, acha um desafio pra entrar, descobre uma nova habilidade. E o que eu gosto é como eles perceberam, eles sabem, né? Potin Cherry tem uma qualidade muito grande, que a Hornet, ela é uma personagem completamente diferente do que o Hollow Knight, né? Então a gente tá falando de uma personagem que ela é muito mais rápida, ela é muito mais aérea, ela é uma personagem muito mais acrobata, então as coisas delas acontecem muito mais pro ar, né? Então ela é muito mais fluida, a movimentação dela, o jeito como ela pula, o jeito como você pode quicar num adversário e cair de novo, e quicar, e bater, e flutuar, e as habilidades que você vai conseguindo, ainda não consegui todas as habilidades, mas você vê como as habilidades delas são muito verticais, né? Pra você explorar o alto, né, pra você estar... Os cenários são muito verticais nesses jogos, né, nesse jogo, né, então é muita coisa pra você explorar pra cima, pra você pular, pra você ver parede, pra você ver coisa, pra você subir, pra você descer flutuando. Muito divertido isso daí, né, tem a questão do Pog, né, de você pogar, de você bater na cabeça e pular, muito parecido com o Tio Patinhas em DuckTales, pra quem jogou isso daí vai lembrar dessa experiência maravilhosa, ou de Shovel Knight também, que é um jogo que eu gosto muito, e é um jogo que ele é muito bem polido, bonitinho, cada personagemzinho tem a sua animaçãozinha, a sua coisinha, o seu jeitinho, cada inimigo tem os seus telzinhos, então, pô, às vezes você vê um inimigo, você quer parar um minutinho pra ver o que esse bicho vai fazer, né? O mesmo passo que você tá, tipo, pô, deixa eu matar esse filho da puta antes que ele me acerte. Você quer ver, né? Tipo, o que ele vai fazer? E muitas habilidades diferentes, né? Então alguns personagens te atacam pulando em você, alguns inimigos cospem espinhos em vocês, alguns inimigos eles dão cabeçada, alguns inimigos eles cospem ácido, alguns inimigos dão dano em área, né? Eles fazem tipo vários espinhos. Então você tá sempre tentando entender. Alguns inimigos pegam armas e batem com você em armas, alguns inimigos têm armadura. Pô, muito legal os inimigos com armadura.
Sendo que você, a partir do momento que você vê o inimigo com armadura, você tem que ter uma abordagem diferente pro inimigo, né? Você não pode atacar ele do mesmo jeito que você ataca outros inimigos, né? Você tem que atacar eles de lado, por cima. Você tem que escolher uma abordagem diferente. E esse mundo dele, que é esse mundo muito obscuro, onde algo aconteceu, onde algo está acontecendo. Então você tem um passado antigo das capelas abandonadas, das coisas abandonadas, ao mesmo passo que tem vida, então tem os vilarejos, e algo está acontecendo, como os personagenzinhos estão reagindo a isso, e a história sendo contada é uma história um pouco menos... eu achava que a história do Hollow Knight ela era muito Dark Souls, sabe? Uma história que você precisava... Tá, o que isso quer dizer? O que tá acontecendo? Você precisava, demorava muito. Do Silksong, não. Silksong eu acho que é uma história muito mais clara de você entender, tipo, tá, ela foi sequestrada, ela quer descobrir quem sequestrou ela, no meio do caminho ela vê que, tipo, alguém que tem uns poderes muito parecidos com ela tá atacando o pessoal que mora naquela região. Então você vai entendendo um pouquinho de tudo que tá rolando. E nossa, gente, cada personagemzinho desse jogo, assim... Acabei de enfrentar um bicho que ele é tipo um passarinho. E aí tem tipo um besourinho que me ajudou, que ele cavalga num besourinho menor, ele é tipo um Don Quixote. E ele me ajudou nessa batalha. Minha Nossa Senhora. Que Deus tenha piedade de mim, que eu nunca encontro um bonequinho desse bichinho pra vender, mano. Não é porque eu vou comprar na hora. Que personagem carismático, bonitinho, mano. Tem uma outra personagemzinha que ela canta, que ela faz uma musiquinha e ela fica cantando pra um portão, aí você abre o portão, ela canta pra outro personagem, você vai encontrando ela. Tem a cartógrafa que faz os mapas, que tem a canção dela. Então assim, cara, que delícia jogar esse jogo. É tudo tão cheio de carisma, é tudo tão cheio de graça, de leveza. Parece que você tá vendo um desenho animado muito bom. Todos os personagens com sonzinhos, com coisinha. É tudo tão gracinha. E esses cenários meio que me lembram muito uma história Lovecraftiana, né? Essa coisa meio uma coisa mal aconteceu por trás, tem uma coisa maior. E esses bosses... Pô, eu reclamo muito sobre como parece que a indústria desaprendeu a fazer boss nos últimos anos, né? E jogando Clair Obscur... eu fiquei muito feliz de, tipo assim, ver uns bosses realmente difíceis em Clair Obscur e muito legais de jogar, assim. Você fala, que bicho escroto, né? Que bicho difícil, que bicho chato. Preciso entender o que é esse bicho, de você parar e admirar, né? E recentemente eu tava zerando novamente Tears of the Kingdom, que é um jogo que eu gosto muito, mas eu acho os bosses desse jogo muito ruins, né? Eu jogo os bosses, os chefões meio fracos. E nesse jogo não, cara, cada boss é uma coisa muito específica, muito legal, e gostosa de ver. Então tem o passarinho, teve um que era tipo uma aranha que eu tava enfrentando, tem esse das garras, tem um que é o bicho que carrega você, que é tipo um tatuzinho também, que você tem que... E cada um deles explora a sua habilidade diferente, de você quicar, de você subir, de você flutuar pro alto, de o que você tá usando. Então, é um jogo muito ágil, muito legal, e a graça do Hollow Knight é exatamente esse esmero, esse carinho, é mostrar como um jogo indie, às vezes, 2D, que é uma coisa que a galera dá uma cagada em cima, pode ser uma experiência tão gostosa de se jogar, pode ser uma experiência tão imersiva, que é um jogo que, quando eu não tava jogando hoje, eu tava assim, que horas eu termino meu trabalho pra eu poder jogar Hollow Knight? Que horas que eu paro de trabalhar pra eu poder explorar mais esse mundo, conhecer mais esse cenário, descobrir a nova habilidade? Tô louco pra descobrir quais são as novas habilidades que a Hornet vai ter, o que tá acontecendo nesse mundo, aonde eu preciso chegar, os novos... cheguei no campanário agora, que é um lugar muito legal, assim, que tem uns bichinhos presos na seda. Nossa, que cenário massa, sabe? De você olhar e ficar, tipo... Cara, de eu chegar e ficar olhando e falar, que gracinha esse pixel art, que coisa legal, que coisa bonita, que mundo rico, que história rica, que coisa maravilhosa. Então, ainda é um começo da minha jogatina, ainda quero jogar. Eu sei que mais pro fim a experiência do Hollow Knight 1, pra mim, pelo menos ela vai ficando mais frustrante, mais difícil. Com certeza a Silksong vai ficar mais assim. Mas por enquanto, pra mim, tá sendo um deleite jogar assim. É o tipo de jogo que me faz gostar de videogame, é o tipo de jogo que me lembra o porquê que eu gosto de videogame, é o tipo de jogo que me faz me divertir jogando videogame. Provavelmente vou dormir jogando esse jogo hoje, irei acordar jogando amanhã, irei jogar no domingo também. E é essa experiência que mostra o porquê videogame é essa mídia tão legal, tão imersiva, tão divertida. Videogames são legal demais, videogames são legais demais, videogames são divertidos demais quando os jogos são feitos com carinho, com esmero. Provavelmente será um dos grandes concorrentes a GOT do ano.
provavelmente um dos maiores hypes desse ano também, e mostra que às vezes você não precisa ter o gráfico de última geração, onde a bola do cavalo congela, ou expande, sobe, ou o poro do personagem aparece. Não. Tem uma história muito boa, uma gameplay muito legal, um desafio técnico muito legal num jogo, e tudo muito bem feito, muito bem pensado, com tempo, sem correria, mostra como dá pra fazer um jogo muito bom. Mas eu quero saber de você. Já jogou Silksong? O que você tá achando desse jogo daí? Comenta pra mim e eu vou voltar pro meu joguinho daqui. E é nóis. Valeu.